Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui participando dessa Campus Party com vocês. Essa é a terceira vez que a gente está participando de uma Campus Party. A gente já participou já da edição em Brasília, participamos ano passado em São Paulo, e agora estamos aqui com vocês participando dessa edição global, totalmente remoto, né? Eu sou um pouco suspeito para falar do remoto, afinal, sou um dos, talvez, maiores defensores aí do trabalho remoto aqui no Brasil. Então, estou muito feliz de poder estar participando dessa edição aqui, junto com vocês. E, pessoal, então, deixa eu só ajeitar tudo aqui direitinho, ver se está tudo ok. Ah, beleza, vamos lá. E aí, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Torales, eu sou um dos iniciadores do Officeless. O Officeless é um movimento que acredita em relações de trabalho baseadas em autonomia, propósito e confiança, e a gente acredita que através do trabalho remoto a gente consegue mudar o tipo de relação que a gente vem tendo hoje em dia dentro do trabalho, e a gente realmente acredita que existe um jeito melhor de viver e trabalhar, e por isso que a gente vem ajudando diversos líderes e diversas empresas a implementarem a cultura de trabalho remoto para conseguirem criar equipes, né, bem mais produtivas, realizadas e conectadas, independente da localização das pessoas. A gente vem fazendo esse trabalho desde 2017, e desde lá a gente já conseguiu ajudar pequenas empresas, órgãos do governo, até grandes startups aí, avaliadas em mais de $1 bilhão. Então, e hoje, aqui nessa tarde, eu vim aqui mais para falar, né, para dar quase que colocar isso daqui, né, de que o home office, a gente realmente acredita que não será o novo normal, apesar de ter muito se falado, principalmente durante esse momento de pandemia, que a gente está vivendo já o novo normal, que a gente precisa se adaptar para tudo isso aqui que está acontecendo, mas a gente acha muito importante também deixar claro que o home office em si, da forma que a gente está vivendo, não é isso que será o novo normal, e queria compartilhar aqui algumas visões com vocês do que a gente acha que realmente é o que nos espera. Então, quando a gente fala que o trabalho, que o home office não é o novo normal, é sempre legal também entender como é que as pessoas se sentem, né, com essa notícia, porque tem algumas pessoas que talvez vão se sentir aliviadas, né, afinal vão falar, pô, não aguento mais isso que a gente está vivendo, não aguento mais trabalhar de casa, eu tô doido para voltar para o escritório, para encontrar com os meus colegas ali de trabalho, né, tô doido para ver outros ambientes. E tem outras pessoas que talvez vão ficar decepcionadas, porque vão falar, pô, já estava começando a gostar, a trabalhar dessa forma, já comecei a ver um monte de vantagem, já estou me sentindo muito mais, talvez, produtivo trabalhando assim, enfim, e conseguindo ver outras coisas da nossa vida pessoal que começam a se encaixar. Mas, apesar da gente, de fato, acreditar que o home office não é o novo normal, a gente acredita que, definitivamente, o futuro ele vai ser remoto. A gente realmente vai precisar se adaptar para o que a gente está vivendo agora, para a forma que a gente está trabalhando, de estar trabalhando cada vez mais à distância com as pessoas, enfim, que convivem com a gente, que trabalham com a gente nesse dia a dia. E quando a gente fala de trabalho remoto, é muito fácil a gente ver que a gente está em quase que dois momentos aí, né? A gente tem um momento antes do Covid e um momento depois do Covid. E quando a gente fala do momento antes do Covid, é justamente aquele momento em que a gente falava muito com líderes de empresas, donos de empresa, e sempre que a gente falava sobre trabalho remoto, o que a gente mais ouvia era a galera falando, não, eu acho legal isso aí e tal, mas para a gente não funciona. Para alguns tipos de trabalho, se a pessoa ali tiver que fazer um trabalho mais solo, alguma coisa assim, acho que funciona, mas para a gente, para nossa empresa não é legal, porque a gente quer criar uma cultura, e para a gente conseguir criar uma cultura, a gente precisa ter todo mundo embaixo ali do mesmo teto, todo mundo se vendo todo dia, a gente podendo, né, tá interagindo, tá trocando ideia, porque só assim que a gente cria uma cultura dentro da nossa empresa. E aí, mesmo assim, né, a gente vinha falando com diversos desses líderes e empresas, vários deles muito fechados, né, para essa questão do trabalho remoto, mas o que a gente via é que a gente não se abrir para as possibilidades do trabalho remoto talvez já estivessem causando uma série de conflitos, né, dentro da nossa equipe, dentro da nossa empresa, que talvez a gente não estivesse se ligando ainda o que poderia ser isso. De um lado, a gente via uma série de líderes, né, frustrados, falando que não conseguiam encontrar bons profissionais para trabalhar dentro da empresa, que quem estava lá dentro talvez às vezes não estava tão engajado assim, né, entregava ali o que foi pedido, e olha lá, então não via assim um grande comprometimento talvez da equipe com o trabalho que era realizado. Mas, do outro lado, a gente via também uma série de colaboradores frustrados ali, com várias coisas
do dia a dia, né? Querendo talvez um pouco mais de flexibilidade dentro da empresa, querendo ter mais transparência, querendo poder participar um pouco mais, ter suas ideias realmente ouvidas, ao invés de simplesmente fazer ali o que lhe é pedido todos os dias, dia após dia. E a gente já via também uma série de pesquisas mostrando essa tendência, né, essa busca pela flexibilidade. Essa é uma pesquisa de 2019, onde você já via ali que diversas pessoas já estavam bem propensas até a mudar de empresa só para conseguir ganhar essa flexibilidade. Então você vê que você poderia, às vezes, perder um excelente profissional que você tem na sua empresa para uma empresa que vai oferecer exatamente a mesma coisa, talvez a mesma remuneração, a pessoa vai fazer exatamente o mesmo trabalho, só que ali, por ela poder trabalhar remotamente, por ela ter mais flexibilidade, mais autonomia, ela já mudaria imediatamente de empresa e você perderia essas pessoas. E aí a gente realmente começava a ver um movimento muito desse, né, as pessoas buscando, né, cada vez mais tempo e mobilidade, isso sendo cada vez mais um fator de decisão quando essas pessoas elas querem escolher uma oportunidade de trabalho. Claro que remuneração ainda é um fator extremamente importante, as pessoas sempre vão considerar isso, mas tempo e mobilidade acaba sendo aquelas fatores que vão realmente decidir, né, se é aquele local ali, o local que aquela pessoa vai querer investir os próximos anos da sua vida. E a gente já via também uma série de reportagens, né, falando disso, que você precisava oferecer o trabalho remoto, oferecer mais flexibilidade, senão você corria o grande risco de perder os seus melhores profissionais. Então, na Forbes ali, Bill Gates falando isso, uma série de pesquisas falando das pessoas realmente buscando por isso, e mesmo assim, muitas empresas, muitos líderes ainda extremamente fechados para toda essa possibilidade do trabalho remoto. E aí aqui a gente já via, né, essa tirinha acho que resume muito desse conflito que já estava acontecendo, que é justamente, né, as pessoas se questionando. Cara, se a gente está totalmente conectado, né, se a gente tem tecnologia hoje, velocidade de internet, ferramentas digitais, um monte de coisa, por que a gente não pode fazer, né, o nosso trabalho de qualquer lugar? E aí acaba vindo justamente esse conflito aqui, né, que acaba sendo uma ideologia do século XIX ali com a tecnologia do século XXI. E aí é claro que as coisas vão começar a não se encaixar, a frustração ela vai vir cada vez mais, porque o que acontece é, a gente passou aí quase 2 séculos e talvez a gente não tenha mudado tanto assim a forma que a gente de fato trabalha. Talvez a gente tenha colocado ali, né, uma roupagem um pouco mais moderna dentro das nossas empresas, né, ter colocado ali ambientes mais atrativos, mais despojados, né, com os puffs ali, piscina, joguinhos, coisas assim, para realmente criar aquele ambiente descontraído para as pessoas que trabalham com a gente, mas a forma que a gente opera ali, de 8 às 18, comando, controle, tudo isso, talvez ele venha se mantendo aí por muitos e muitos anos. E aí a gente já começa a ver, né, esses conflitos aparecendo, porque as pessoas sabem, né, com tudo que a gente tem, hoje em dia, que o trabalho poderia sim estar acontecendo dentro desses escritórios, mas poderia estar acontecendo também em uma série de outros locais, né, seja trabalhando de casa, seja trabalhando de um café ali, seja trabalhando em uma outra cidade, enfim, você teria todas essas possibilidades. Mas aí, o que acontece é que a gente inicia 2020 daquela forma e ali em meados de março desse mesmo ano, a gente chega exatamente nesse momento. É o momento em que a gente tem todas as nossas empresas, todos os nossos escritórios, tudo aquilo que a gente investiu ali, bastante dinheiro para criar esse ambiente que vai possibilitar a criação de uma cultura da nossa empresa, e quando a gente vê, a gente não pode nem mais frequentar esses espaços, né? E aí, o que a gente faz? O que a gente faz a partir de agora? E aí, a gente chega justamente nesse momento aqui, depois do Covid, que é justamente quando o impossível, de certa forma, aconteceu. Tudo aquilo que as pessoas falavam que não é possível criar uma cultura dessa forma, não é possível fazer esse tipo de atividade, esse trabalho, para isso aqui funciona, para isso não funciona. De repente, a gente se vê numa situação onde todo mundo tem que se adaptar, todo mundo tem que conseguir, digamos, sair do outro lado, e a gente vê uma série de movimentos que a gente vai fazendo dentro das nossas organizações, uma série de adaptações, uma série até de criatividades que vão acontecendo para que a gente consiga trazer muito da experiência que a gente já oferecia, talvez, no mundo presencial, mas como é que a gente traz uma experiência também tão fantástica assim, às vezes, para um mundo totalmente digital, para um mundo totalmente remoto? Como é que a gente vai atender os nossos clientes que talvez estavam acostumados, né, a encontrar com a gente, tomar aquele cafezinho, enfim, conversar? Como é que a gente agora vai conseguir encantar esses clientes, fazer um bom trabalho também para eles, mesmo à distância?
e aí que a gente começa a ter que se reinventar, né, ter que realmente repensar e realmente se abrir para todas as possibilidades que o trabalho remoto pode nos trazer. E a gente começa a ver uma série de movimentos, né, das grandes empresas, gigantes empresas, que até então, né, diziam não ser possível, talvez era justamente as empresas que mais investiam nesse tipo de ambiente, e elas fazendo todo esse movimento, né. E muitas delas começaram adaptando ali, né, um home office, um trabalho remoto por alguns meses, enquanto a gente estava na quarentena. De repente a gente já viu algumas jogando que não, até o final de 2020, aconteça o que acontecer, a gente vai continuar remoto, o que já é um movimento muito fantástico, porque se você já joga mais lá para frente, você realmente se preocupa em se adaptar para essa solução, enquanto a gente está, né, esperando voltar, esperando quando tudo vai, né, a gente vai poder frequentar esses ambientes, a gente não está se preocupando talvez tanto em realmente criar uma cultura remota na nossa equipe. E aí as pessoas vão ficando ansiosas, né, o trabalho acaba não acontecendo tão legal, e a gente começa a sentir uma série de impacto disso. E a gente vê, por exemplo, o Twitter ali chega e fala, não, bom, meus funcionários, eles não precisam nunca mais voltar para o escritório, a não ser que eles de fato queiram. E a gente já começa a virar bastante essas chaves, da gente começar a não ter essa dependência do ambiente físico, das pessoas dentro desse ambiente, para que o trabalho de fato aconteça. A gente vê o mesmo movimento acontecendo aqui no Brasil, com empresas realmente gigantes, como a XP, né, que está realmente repensando todo o ambiente de trabalho deles, né, estão querendo criar agora um campus numa parte do interior de São Paulo, já sabendo que esse campus não é o local onde as pessoas vão precisar estar frequentando no dia a dia para fazer o seu trabalho. O trabalho ele pode acontecer de qualquer local e esse ambiente ele vira muito mais um ambiente de apoio, onde as pessoas podem se encontrar, fazer treinamentos, fazer, né, alguns encontros da equipe, alguns encontros aí ao longo do ano, coisas assim, mas todo mundo sabe que ali não é o ambiente realmente que só se a gente estiver ali dentro, o trabalho ele acontece. E a gente vê uma série de outras empresas, órgãos do governo como o STF, todo mundo começando a adotar isso cada vez mais e realmente virar a chave de aproveitar esse momento, né, esse momento em que a gente está sendo obrigado a trabalhar à distância. Então, digamos que a pandemia meio que já tomou essa decisão para a gente, né, de que vai ter que dar, vocês vão ter que fazer o trabalho acontecer remotamente, e a gente, essas empresas aproveitando esse momento para realmente virar a chave e começar a adotar uma cultura remota que possa vir a permanecer por muitos e muitos anos ali naquelas equipes. A gente conversou, né, recentemente com a Natália Zeferino, que é a People Manager dentro da Mobile, que é o grupo que comanda iFood, Simply, etc. E é muito interessante essa frase, eu acho que é muito legal, assim, eles são uma das empresas que a gente teve a oportunidade de fazer um treinamento já no meio do ano passado, então muito antes do Covid chegar, a gente pensar que poderia ter a pandemia, eles já vinham se preparando bastante para oferecer o trabalho remoto, porque já conseguiam ver justamente aquilo, né, de que a gente precisava oferecer um espaço mais legal de trabalho, né, mais flexibilidade para as nossas equipes, então já vinha sendo um grande investimento deles, e aí ela fala justamente isso, né, foram os pioneiros a deixar o escritório, mas não querem jamais ser os pioneiros em voltar. Então isso é muito interessante, porque está todo mundo, digamos, sendo obrigado a viver esse momento do trabalho remoto, e a gente começando a ver uma série de possibilidades, um monte de coisas que isso pode trazer de benefícios para as organizações, para as pessoas, para os colaboradores, enfim, para todo mundo. E aí fica essa pergunta aqui, né? E você? Como que vai ser para você após esse período de pandemia? E o que a gente vê é que você normalmente vai ter quase que dois caminhos, né? A gente vê, conversando com as pessoas e tal, a gente vê dois caminhos muito possíveis de acontecer. E o primeiro caminho é justamente esse, né? Um caminho de várias pessoas que talvez antes sonhavam em poder trabalhar de casa, agora falam, meu Deus, não quero trabalhar de casa nunca mais, traumatizei, em vez de eu amo o home office, eu odeio o home office, eu não quero ver isso nunca mais na minha vida. Ou a gente pode vir para um outro lado, que a gente realmente começa a olhar de que, não, peraí, eu acho que o trabalho remoto ele pode ser muito mais do que simplesmente uma solução de emergência aqui para a nossa empresa, né? Muita gente realmente começar a pensar de tudo que a gente pode ganhar ao realmente adotar uma cultura de trabalho remoto, ao invés de só querer tampar alguns buracos aqui durante esse momento que a gente está vivendo. E aí, a gente precisa entender muito bem que várias das pessoas que talvez vão pelo primeiro caminho ali possível, né, que é de traumatizar, é a gente realmente entender que home office, né, é diferente do isolamento social.
Isso que a gente está vivendo agora não é home office de forma alguma, né? As pessoas não estavam preparadas para isso, as empresas não estavam preparadas para isso, as nossas famílias não estavam preparadas para isso, o nosso ambiente de casa não estava preparado para isso. E, é claro, a gente está trabalhando o dia inteiro em casa, e quando a gente teria, talvez, aquele momento de descanso, momento de lazer, encontrar com amigos, ir para uma academia, fazer alguma coisa, a gente tem que continuar em casa. E aí é claro que a gente não está nas melhores condições, isso vai pesando cada vez mais estar dentro desse mesmo ambiente e não poder sair daqui. Então é muito importante a gente entender que o que a gente está vivendo hoje não é nem de perto o que o home office pode ser de fato para todos nós. Mas também é muito importante a gente entender esse outro lado, de que o trabalho remoto é diferente do home office. Né? Acho que muitas vezes a gente acaba usando essas duas palavras, né, esses dois nomes quase que como sinônimos. Ah, então se você trabalha à distância, então você trabalha home office, né? É isso. E, na verdade, não é isso. Acho que a melhor definição do trabalho remoto é justamente isso. É a gente ter a liberdade de poder escolher de onde a gente quer trabalhar, de onde a gente se sente mais feliz e mais produtivo para trabalhar. E nem todo mundo performa, né? Nem todo mundo é produtivo da mesma maneira. Tem pessoas que vão, sim, trabalhar super bem de casa, e tudo bem com isso. Tem outras pessoas que às vezes vão preferir ir para um coworking, porque às vezes num espaço de coworking você tem esse ambiente de escritório, né, esse ambiente de trabalho, mas você não necessariamente teve que andar horas e horas para chegar no escritório da empresa, você vai às vezes 10, 15 minutos da sua casa, você já está num ambiente como esse. Algumas pessoas vão estar ali no café, e outras pessoas vão sim querer continuar indo para o escritório da empresa ali todos os dias, talvez porque é o local que ela se sente bem, talvez não é tão longe para ela assim, para lá ir no dia a dia, e tá tudo bem. Só que o que vai acontecer, o que já está acontecendo, é que cada vez mais a gente vai, independente de onde a gente estiver aqui, do local que a gente estiver, a gente vai estar trabalhando com pessoas que não estão no mesmo ambiente com a gente. Se você trabalha todos os dias de dentro de um escritório, por exemplo, de 8 às 18, muito provavelmente você vai estar trabalhando com alguém que não está ali naquele ambiente. Principalmente nesse momento que a gente está agora, né, de pandemia, mesmo acabando a quarentena, a gente não vai poder trazer todo mundo de volta para os escritórios, a gente vai ter que isolar, né, pessoas lá do grupo de risco, a gente vai ter que evitar aglomerações, então às vezes a gente vai ter que revezar quem é que vai para o escritório em determinado horário, então muito vai fazer parte da nossa rotina a partir de agora, a gente está trabalhando com essas pessoas à distância. E aí a gente começa a ter que entender justamente esse conceito, né, de que o trabalho remoto ele não é necessariamente um local, né? O trabalho remoto é muito mais um mindset, é uma forma de pensar da nossa equipe, né? E aí a gente começa a entender isso. Se uma pessoa está remota, a verdade é que todo mundo está remoto. Muitas vezes a gente pensa que quem está dentro do escritório ali, frequentando aquele ambiente, então ali são as pessoas que estão no escritório, são os presenciais, e quem não está naquele ambiente são os remotos. Mas, na verdade, não. A verdade é que se você está no ambiente de escritório, é porque você optou em estar lá. Mas outras pessoas preferiram trabalhar de casa, preferiram estar em outro local, e todo mundo está tendo que trabalhar remotamente, todo mundo está tendo que usar as ferramentas digitais, todo mundo está tendo que se comunicar de uma outra forma, então todo mundo tem que adotar essa cultura remota para que o trabalho funcione dentro das nossas equipes a partir de agora. E aí, que a gente defende muito, né, quando a gente fala de ser officeless, não quer dizer que a gente não gosta de escritório, que os escritórios vão acabar, a gente acha que os escritórios têm que acabar. Pelo contrário, a gente até gosta bastante de escritórios, né? Mas o que a gente acha mesmo é que a gente tem que tirar essa dependência, né? Remover essa dependência de um escritório para que o trabalho aconteça. É a gente realmente ter o escritório muito mais como uma opção do que uma obrigação para as pessoas. Se tem pessoas que se sentem bem nesse ambiente, querem ir para lá todos os dias, tudo bem. Mas a gente não precisa, né, deixar que outras pessoas produzam bem de outros locais, se essas pessoas produzem melhor de outros locais. É a gente realmente respeitar a individualidade de cada pessoa da nossa equipe, e com isso a gente consegue extrair o máximo potencial de todas elas. E aí, se você vai para o formato híbrido, distribuído, diferentes sites, tudo isso, né, você acaba podendo adaptar qualquer um desses formatos, desde que você entenda que todo mundo ali daquela equipe é remoto e precisa entender e precisa adotar essa cultura remota. A gente tem aqui, né, uma pesquisa que saiu recentemente da revista Exame, acho que tem uma semana que saiu, e aí fala, né, como é que o trabalho remoto realmente veio para ficar. 85% das empresas brasileiras vão manter o trabalho remoto. E aqui nessa pesquisa a gente já consegue ver um certo errinho ali, né, que é justamente você vê que quando a gente fala de trabalho remoto, de novo, as empresas querem manter, algumas vão manter home office,
outros vão manter presencial. E aí, de novo, a gente botando esse sinônimo de que home office é a mesma coisa que trabalho remoto. Depende. A gente pode ter outros formatos aí possíveis, pensando no futuro que está por vir para a gente. Então, independente, né, se as pessoas vão ficar em casa ou não, definitivamente a gente vai ter que estar trabalhando remotamente. Isso vai ser uma situação cada vez mais comum a partir de agora para a gente. A gente fez uma pesquisa também com a nossa própria comunidade e é muito semelhante, né? Ali na da Exame tinha 85%, na nossa deu 89% das equipes vão querer manter, né, esse trabalho remoto após a pandemia, e a gente vê ali uma série de formatos também, seja 100% distribuído, seja um formato híbrido, seja várias sedes, enfim, a gente vê realmente uma tendência desse trabalho remoto ser mantido mesmo após a pandemia. E o que a gente mais quer, na verdade, é justamente isso, que a gente consiga criar, né, a gente consiga ter uma equipe com pessoas que são produtivas, realizadas, engajadas, independente da localização das pessoas. A gente realmente dá esse poder de escolha para as pessoas e aí a gente vai conseguir criar uma cultura que contempla, né, todas as possibilidades ali. E se a gente consegue fazer isso, a gente tem uma série de benefícios para as organizações. É claro, a gente acaba tendo muito mais possibilidades de contratação, muito mais possibilidades de retenção, já que a gente tem uma cultura que respeita o estilo de vida de cada pessoa, mais possibilidade de expansão, porque a gente começa a poder atender clientes de qualquer lugar do mundo, né, trabalhando dessa forma, mais possibilidade de transformação, porque tudo que a gente precisa fazer para o trabalho remoto funcionar acaba automaticamente, é um efeito colateral, a gente fazer uma transformação não só digital na nossa empresa, mas também uma transformação cultural. E se a gente faz isso, a gente acaba tendo um ambiente muito mais organizado e no final a gente começa também a reduzir uma série de custos aí possíveis da nossa equipe. A gente tem benefícios para as equipes, né? A gente acaba tendo uma equipe ali com muito mais produtividade, engajamento, uma satisfação dessa equipe muito mais, principalmente porque elas têm muito mais autonomia em relação ao seu tempo, a forma de trabalho, da onde elas vão trabalhar, como elas vão trabalhar, tudo isso a gente consegue dar essa autonomia para essas pessoas. E com isso, a gente realmente muda a forma de trabalho na nossa equipe, evitando muito mais esse microgerenciamento constante, né? A gente tem que estar supervisionando as pessoas, olhando para saber exatamente o que elas estão fazendo. E a gente acaba tendo também benefícios para as lideranças, né? Porque a gente acaba, se a gente não vê as pessoas, os resultados eles ficam muito mais transparentes para a gente, então com isso a gente consegue até alcançar maiores resultados e também ganhar muito mais uma admiração e respeito das pessoas que trabalham com a gente, porque a gente não precisa, né, estar supervisionando, dizendo exatamente o que cada um tem que fazer, a gente tem formas, né, de conectar, de engajar essas pessoas do nosso time, formas muito mais fortes, né, fazem muito mais sentido do que simplesmente a gente ter que ficar controlando e microgerenciando as pessoas. Com isso, a gente acaba diminuindo também muito do estresse que vários desses líderes já passam no dia a dia, e é claro, a gente tem um benefício aí para a sociedade como um todo, né? A gente fala aqui muito de reconexão, porque hoje o que a gente vê são muitas pessoas frustradas, né, querendo às vezes abandonar o trabalho, tudo que as coisas elas estão fazendo, mas muitas vezes elas não são frustradas com o trabalho que elas fazem, elas são frustradas com toda a rotina que elas têm que passar para fazer o trabalho que elas fazem, né? Então você pegar trânsito, né, tudo isso para poder fazer ali o seu trabalho. Então se a gente elimina várias dessas coisas, talvez as pessoas vão se reconectar muito mais ali com o trabalho, com as paixões delas. E com isso a gente acaba diminuindo aí todo esse caos, né? Será que a gente tem que passar por quase uma catástrofe para conseguir acordar para todas as possibilidades de trabalho remoto, sendo que a gente vê que o trabalho remoto já poderia resolver várias dessas coisas que a gente vem vendo aí ao longo do tempo, né? Desde trânsitos ali, enchentes que acontecem, greves, enfim, tudo isso aí a gente já poderia minimizar muito dessas coisas, mas a gente até então simplesmente aceitava isso, né? A gente não conseguia se abrir para todas essas possibilidades. E o que a gente vê é justamente isso. Quando a gente remove essa dependência de um escritório, a gente acaba removendo várias dessas limitações que a gente tem, e o que a gente tem é realmente conseguir realizar muito mais com a nossa equipe. Seja, sim, tendo mais produtividade das pessoas ali, mais satisfação, mais propósito, mais confiança, mais conexão, mas também a gente realmente pensar que a gente pode realizar muito mais, de estar mais próximo da nossa família, mais saúde, poder investir na gente, né? Poder realmente juntar sonhos pessoais com sonhos profissionais. Não precisa ser um e outro, os dois podem andar junto. E aí fica o convite para vocês aí, para a gente realmente se tornar officeless e mudar essa relação das pessoas com o trabalho. Obrigado, pessoal. Acho que chegaram algumas perguntas aqui. Beleza. Temos tempo ainda, gente? Temos 5 minutos?
Acho que sim, vamos lá. Tá, eu só não estou conseguindo jogar as perguntas na tela aqui, mas beleza. Sou professor, gostaria de uma sugestão para pensar em alternativas para a educação básica, ou para a educação... Opa, beleza. Sou professor, gostaria de uma sugestão para pensar em alternativas para a educação básica, ou para a educação em geral, em um país cheio de diferenças sociais. Acho que aí realmente a gente tem, né, um grande desafio, porque a gente tem uma questão de estrutura também, né, que a gente precisa prover para esses locais, para essas pessoas, justamente para que a gente consiga mesmo assim fazer, né, acho que esse está sendo o grande desafio de todos nesse momento, como é que a gente faz essa educação acontecer no momento em que as pessoas estão tendo que ir em casa, e muitas vezes em casa a gente só tem um computador, as pessoas estão tendo que estar compartilhando isso, né, e a gente fazendo isso acontecer. Então acho que a gente vai realmente às vezes ter que repensar até esses espaços, né, porque isso é uma tendência talvez que vem acontecendo muito em escritórios, e aí eu não sei, eu realmente não sei se poderia ser algo replicável, às vezes, até para as escolas, mas em escritórios o que a gente vê, antigamente a gente via muito aqueles ambientes sendo criados, né, aqueles open spaces, onde todo mundo se junta ali, aí você tem grandes salas de reunião, de videoconferência, várias coisas assim, e o que a gente vê hoje em dia acontecendo cada vez mais são ambientes que você cria, só que com uma série de cabines, né, porque essas cabines, hoje, quando cada vez mais a gente tem pessoas que vão estar trabalhando remotamente, por mais que a gente tenha várias pessoas que estão no mesmo ambiente, quando você precisa entrar numa reunião com outras pessoas que estão em outros lugares, o ideal sempre é que cada um entre do seu próprio computador, porque assim a gente consegue equalizar todo mundo, né, deixar todo mundo exatamente na mesma página, nas mesmas condições. Então, a gente vê muitos escritórios hoje em dia cada vez mais investindo nessas cabines, e essas cabines são espaços onde você tem toda uma estrutura, então você tem uma ótima internet, né, você tem conforto, você tem várias dessas coisas, mas cada um tem o seu próprio espaço ali, cada um pode entrar, fazer o que tiver que fazer e sair. Eu acho que hoje em dia, né, principalmente com isso, esse distanciamento que a gente vai ter que manter, a gente tendo esses estabelecimentos grandes com várias cabines, coisas assim, a gente talvez consiga também criar mais essa segurança das pessoas que estão frequentando ali, mas a gente dando condições para que essas pessoas possam estudar e aprender mesmo à distância. Beleza, pessoal. Acho que eu tenho tempo para mais uma. Muitos líderes realmente têm uma certa aversão ao home office, o que pode ser bem prejudicial à pandemia. Será que tem relação com o pensamento queda de rendimento do funcionário? Isso é muito interessante, assim, porque a gente às vezes pensa, né, eu deixei o meu funcionário trabalhar de casa, né, todo mundo fala que quando as pessoas vão para casa, aumenta a produtividade, né, as pessoas, já vi várias pesquisas que aumentam a produtividade. Só que só vai acontecer isso se a gente der as condições necessárias para essas pessoas. A gente precisa dar os recursos, a gente precisa dar o treinamento, e criar esse ambiente remoto que permite que as pessoas realmente possam ser produtivas de qualquer local, é papel das lideranças fazer isso. Muitas vezes a gente acha que as pessoas não têm maturidade para isso, né, que elas não têm disciplina, mas será que a gente está provendo tudo que a gente tem que prover para essas pessoas para que elas consigam fazer o trabalho delas? E aí a gente entra em questões também muito mais profundas, que é realmente o modelo de gestão dessas empresas, se a gente consegue ter clareza das nossas metas, de propósito, do que a gente está fazendo, do que a gente quer alcançar em um determinado período de tempo. Muitas vezes a gente não tem isso, mas dentro de um escritório, a gente está todo mundo se vendo, todo mundo se movimentando, a gente acha que está tudo certo, tudo acontecendo. Mas quando a gente está no trabalho remoto, como eu falei, o trabalho ele fica muito mais transparente para todo mundo. E aí, é lógico que o que não estava funcionando vai vir muito mais à tona. O trabalho remoto, a gente fala muito que é quase que um amplificador da sua cultura. Se tem muitas coisas legais, essas coisas vão ser amplificadas. Se tem várias coisas que não estão funcionando, vão ficar ainda mais amplificadas no remoto. Beleza, pessoal. Agradeço pelo convite da Campus Party aí e agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa tarde de agora. Muito obrigado e fica o convite para vocês conhecerem o projeto. Só entrar lá em officeless.cc e conhecer um pouquinho mais do nosso movimento. Obrigado, gente. Um grande abraço. Até mais.